Todo o condicional desse processo de integração sensorial foi estudado há mais de 40 anos por uma terapeuta ocupacional, a Rie, nos Estados Unidos, onde ela descobriu que existem, além das áreas conhecidas sensorialmente, como a visão, o olfato, a parte gustativa, a audição, o tato, ela colocou, então, dentro desse contexto, a parte vestibular, que é muito importante pela questão do equilíbrio e que desorganiza a criança, bem como a proprioceptiva, que é o que a gente sente no corpo, seja através de panos, ou seja através de frio ou de calor. E que todas essas 7 áreas, dentro dessa manifestação, desorganizam o comportamento da criança. Acho que vocês já ouviram algumas coisas no decorrer do tempo, que convive com isso, e eu vou dar alguns exemplos meus, que eu descobri ao longo dessa vida, né? E que eu vivia e tinha alguns prejuízos por conta disso, e que descobri que são questões sensoriais. Então, assim, eu não consigo definir muito quando tem uma espécie de poluição visual, para mim, entre cores e pessoas. Então eu ficava sem entender por que, que eu não conseguia ver pessoas no carnaval. Mas eu nunca encontrava ninguém no carnaval. E eu sou uma pessoa que conheço muita gente. Mas era engraçado que depois as pessoas diziam que tinham me visto. Eu te vi não sei aonde, eu te vi não sei aonde, eu tentei falar com você. E eu dizia, poxa, por que, que eu não vejo as pessoas? E isso era sempre incógnita. Do mesmo jeito que quando eu combino alguma coisa num restaurante, num barzinho, alguma coisa com alguém, ou numa festa. Ah, ó, eu tô em tal lugar assim, assim. Tá bom, tô indo para lá. E eu morro procurando as pessoas. Eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu procuro, eu visualizo e não consigo achar. Como no fundo também de um auditório para achar. Eu procuro ver o jeito do cabelo, a roupa que a pessoa possa estar usando e não encontro essa pessoa, porque eu tenho uma imaturidade nos meus centros visuais. Então, eu não consigo definir. Então, é preciso eu criar uma estratégia para encontrar essa pessoa, para eu não me desorganizar. Como estradas também, que eu percebo que eu me perco com essa condição de entradas. Eu me perco. E isso me desorganiza muito. Eu não entro em esteatose, em osteoporose, eu não morro, eu não fico doida, nada disso. Mas eu me desorganizo. Eu não fico bem, eu fico nervosa. Então, é importante que a gente se dê conta de situações em relação ao que a gente sente no meio ambiente. Então, as sensoriais auditivas, quando a gente vê as crianças botando a mão no ouvido ou fazendo assim, elas querem diminuir o volume ou o resultado do som no meu ouvido, porque dói, elas sentem dores. Aquele som agudo ou grave ou alto, isso incomoda e a criança se sente desorganizada. Aquilo não é bom para ela. Quando é insistente, um choro, um grito, um som, uma coisa muito fina e que incomoda, aquilo vai incomodando, 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 que a criança cria um comportamento desorganizado. E às vezes ela chora, às vezes ela se irrita, ela grita, ela quer sair, ela não aguenta. Isso é comportamental, isso é sensorial. A criança é gustativa. A criança gosta de coisas ou muito moles ou coisas muito duras. A criança ela só come uma coisa ou outra. A mole dá nojo nela. Ela não gosta. Ela enguia, ela tem vontade de vomitar. Não é bom para ela. A dura, ela sente agonia, ela não consegue morder. Ou ela precisa da dura porque ela morde muito. Ela morde porque ela fica com raiva. Aí ela morde a mão, ou morde a pessoa, ou morde a criança, porque ela se desorganiza com alguma coisa e corre para morder. Isso é sensorial. A criança que tem frio ou que tem calor excessivo, e esse calor desorganiza ela. Então, ela se sente abafada, ela se sente agoniada, ela procura, então, um lugar mais frio. Ela precisa daquela situação de frieza para não se desorganizar. Então, eu tinha uma criança na escola que, durante o verão, ela ficava correndo o tempo inteiro para outra sala, que foi dela. No entendimento das professoras, elas achavam que a criança estava com saudade da pró e queria ir para aquela sala.
eu fiz uma leitura e não era isso. É porque a sala que ela estava era quente e a outra sala tinha ar-condicionado. Quando ela chegava lá, ela ficava. Quando ela voltava para a sala, ela se desorganizava, porque ela não aguentava o calor. O ventilador era pouco para o processo dela. Então, o frio era quem acolhia ela melhor. Do mesmo jeito que tem crianças que o frio incomoda. A mim, eu me desorganizo. Eu sinto dores no ombro, eu sinto dores nas pernas, eu não fico bem no ambiente. Eu acordo de noite, eu não durmo bem, eu me desestabilizo, tiro o meu sono, eu preciso me cobrir. Mesmo no verão, eu me cubro, eu tenho que cobrir a perna. Ou botar uma meia. Ai, gente, meia é uma coisa deliciosa. Pense que coisa deliciosa de dormir uma meinha no pé. E por quê? Porque meu pé dói, eu me desestabilizo. Isso é sensorial. Muitas vezes eu preciso pular para me organizar. Porque esse movimento me organiza. Ficar parado me dá sono. Isso é sensorial. Muitas vezes a criança que é apática demais, que é hipoativa, ela precisa correr, fazer exercício, como eu já tive um caso também, fora daqui, onde eu trabalhava com ele e eu descobri que ele era hipoativo. E quando ele jogava bola, quando ele corria, quando ele saía, ele melhorava o desempenho dele, como já aconteceu também na assessoria, porque muitas vezes eu fazia orientações. Isso é sensorial. Então, Cláudia, afinal de contas, o que é comportamental? E por que você está aqui falando sobre isso? Porque existe uma linha tênue, muito tênue, entre a questão sensorial e a questão comportamental. E a forma de intervenção sensorial e comportamental são completamente diferentes. Quando você tem uma criança que tem uma base sensorial muito hipersensibilizada ou buscadora ou hipossensível, ela precisa de um terapeuta ocupacional que tenha o conhecimento de integração sensorial para usar ferramentas, intervenções e mesmo uma sala, porque são muitas coisas que acontecem para fazer a intervenção. A criança vai melhorar o padrão de hipersensibilidade de buscador, ela vai superar com a maturidade desse centro e para de reagir. Essa é a integração sensorial. Por isso, a gente tem que estudar para saber qual área da sete tem afetação, ou foi afetada, ou é imatura, e apresenta esses 3 quadros de hiper, hipo ou buscador, para sabermos qual a intervenção será necessária, qual a ferramenta da integração sensorial é necessária para que a criança supere e aí ela não reaja e não se desorganize. Mas então, como é essa linha tênue? A linha aparece quando se diz que a criança tem seletividade alimentar, que é uma coisa que a gente ouve muito. Mas ela é uma criança que come pirê, macarrão, banana, batata frita dura ou mole. Essa criança que come os 3 tipos, pastoso, o melado e o seco, quando ela usa 3 tipos de alimentos diferentes, mas só usa esses 3 para comer, feijão, pirê e batata, ou arroz, quando ela come e come carne, essa criança não tem seletividade alimentar. Ela tem problema comportamental. A intervenção será feita na base do comportamento e não da sensorial. Ela não precisa de um terapeuta ocupacional com integração sensorial. Ela precisa de uma orientação em relação ao comportamento da família para tratar essa criança. É uma intervenção familiar. É uma criança que chora porque ouviu a mãe brigar com ela. A mãe chega lá e briga com ela. Não faça isso! E a criança, por um cutu, bota a mão no ouvido. Ela está botando a mão no ouvido não porque ela não usa, ela não quer o som alto, porque ela ouve som, ela bota fone no ouvido para ouvir, ela ouve a televisão alta, ela canta, ela dança, ela não se incomoda de ir para aniversário, mas quando a mãe vai falar com ela e ela bota a mão no ouvido, isso não é integração sensorial. Isso é falta de respeito e é comportamental. E tem que ser tratado como comportamento, e não com terapeuta ocupacional com integração sensorial.